Olá pessoal, meu nome é Wagner Lenhart, diretor executivo do Instituto Millennium, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Millennium Talks o João Renato Borges Abreu. O João é mestre em Direito e Políticas Públicas, coordenador do NISP e agora autor do novo paper do Instituto, o primeiro paper que a gente trata de segurança pública, João. É um tema extremamente relevante para o Brasil, mais do que nunca. É extremamente importante para quem defende as ideias de liberdade. Afinal de contas, se não tiver segurança, você não tem a sua vida, a sua liberdade, a sua propriedade garantida, que é a tríade básica aí de direitos que garantem de fato a liberdade dos indivíduos. Então, o tema é extremamente pertinente, né? A gente fica muito feliz de ter a oportunidade de estar discutindo esse tema, de estar apresentando para o público brasileiro um estudo nessa área. Queria fazer um registro aqui que a gente teve o João teve um apoio na elaboração desse paper, que foi do Pedro Urso. No Millennium nós temos um programa para jovens talentos, né? A gente chama Jovens Talentos pela Liberdade, em que a gente estimula que jovens que estão no seu período de graduação, que estão se formando e que têm interesse de participar do debate público, produzam conteúdo, se envolvam em projetos como esse do paper que foi produzido sobre segurança pública. Então, só fazer esse registro, porque é um projeto que a gente acha muito importante. Nós temos muita alegria de conseguir ter um grupo de jovens engajado e produzindo conteúdo para o Instituto, e a gente sabe que essa molecada aí vai ser, daqui a alguns anos, o pessoal que vai estar participando do debate público e fomentando boas ideias no país. Como eu falei, a ideia aqui é a gente falar sobre o paper, mas também falar sobre segurança pública. O João é super especialista na área, dedicado, inclusive do ponto de vista profissional, não só nas horas vagas, né, João, mas a vida dedicada aí à pauta de segurança. Então eu queria começar o nosso papo falando sobre isso e falando um pouquinho da sua trajetória na segurança, como é que você ingressou, se interessou pela área, depois começou a atuar. Então conta um pouquinho aí da sua trajetória, João. Perfeito. Primeiramente, agradecer o convite. Estou muito honrado de participar desse debate, de poder escrever o primeiro paper na área de segurança pública para o Instituto Millennium, um instituto que eu acompanho há muito tempo. Eu sou um defensor da liberdade há muito tempo. Sofro por ser servidor público e, ao mesmo tempo, liberal. As pessoas têm essa dificuldade de aceitar que existem servidores públicos que defendem o liberalismo, a máquina enxuta, a máquina eficiente, que não quer só arrecadar, mas quer servir, quer fazer um serviço de qualidade na ponta. E eu sou essa pessoa, assim, levo com muita vontade esse rótulo de ser um servidor público liberal. Não gosto muito de rótulos, mas esse eu levo com muito orgulho. E quero agradecer o Pedro pela ajuda. Sem ele não seria possível, até por conta do meu momento atual. Vou contar aqui o que eu estou vivendo. Eu sou policial penal, concursado, mas comecei a minha carreira na segurança pública lá em 2013, quando me formei advogando na área criminal. E comecei pós-graduação em Direito Penal e Controle Social. Então eu já tive contato com a vida no direito penal muito cedo, aos 23 anos. E desde então, estou com 35 anos, desde então me dedicado a esse tema. E larguei a advocacia por cansar de defender bandido, queria punir, queria ao mesmo tempo participar de uma construção, não só essa visão policial de repressão, mas também ser um policial propositivo de poder trazer melhorias. E com isso entrei no mestrado, dedicando a linha de pesquisa de políticas públicas, com esse sonho. E graças a Deus, graças a oportunidades que foram sendo colocadas aí na minha caminhada, eu consegui ser chamado agora para fazer o que eu sempre quis, que é política pública na gestão pública na capital do país. Hoje estou como chefe de gabinete da administração do Plano Piloto, e o convite partiu de um incômodo da sociedade por conta do aumento exponencial da população em situação de rua e também do aumento dos furtos e
crimes que vêm ocorrendo por conta dessa desordem nos últimos tempos, né, nos últimos meses. Esse convite surgiu, estou praticamente 3 semanas no cargo, um desafio tremendo, mas muito feliz. Então, por conta desse momento de mudança, de adaptação profissional, se eu não tivesse a ajuda do Pedro, eu não conseguiria terminar o paper como a gente conseguiu, e tenho certeza que todos aí vão gostar muito desse material, porque ficou incrível. Legal. O interessante, você trouxe, né, essa nova função que você tá atuando, e o tema, né, de moradores de rua. A gente recentemente conversou com o secretário de Assistência Social de Florianópolis, o Bruno Souza, que está atuando muito nessa área e o tema foi muito essa questão de moradores de rua. A gente falou de outros temas de assistência social, sob o ponto de vista liberal, e aí também um parênteses aqui que é interessante. Muita gente acha que os liberais não têm uma resposta, ou não se interessam por atuar na pauta de assistência social. E aí dos pontos também que nós conversamos com o Bruno justamente é essa: olha, não, a gente tem o que propor, a gente quer participar desse debate, e o Bruno está fazendo esse trabalho lá em Florianópolis, e a gente conversou bastante sobre esse tema. Depois a gente pode até trocar figurinha a respeito, ou até conectá-lo lá com o Bruno, se você não tiver conexão com ele, para vocês trocarem experiências. Quero sim. Mas o nosso tema hoje é segurança, então vamos dar continuidade no tema aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho do NISP também. Ótimo. O NISP é uma fintech voltada para a segurança pública, produzindo conhecimento e tentando influenciar o debate político público nessa temática. O NISP surgiu de um incômodo dos participantes, dos fundadores, que são majoritariamente policiais. Se não são policiais, foram policiais em algum período. E também estudiosos, acadêmicos, pesquisadores, e que perceberam que na academia a corrente que era defendida era uma corrente que não funcionava na prática. E esse incômodo fez essas pessoas se unirem e pensar em produzir conhecimento científico para basilar o debate público, né? A gente sabe a importância dos intelectuais nesse debate. E o NISP surgiu com essa vontade, nos adaptando ao mundo de hoje, à comunicação contemporânea, à forma de se comunicar, que são as redes sociais. Começamos com alguns vídeos nas redes sociais e temos tido um bom resultado, porque a gente está conseguindo compilar conteúdos densos, difíceis de serem compreendidos, conteúdos de grandes artigos, em vídeos de 1, 2 minutos. E a gente tem conseguido trazer essa concepção de que o criminoso não é uma vítima da sociedade para a população comum, aquelas pessoas que não estudam segurança pública, que não gostam de política, mas que, vendo os vídeos na forma que a gente colocou, com edições interativas, eles começam a perceber que existe uma agenda por trás de todos esses números ruins que são apresentados hoje no Brasil quando se fala de segurança pública, né? O aumento de violência, o domínio territorial das facções criminosas. Tudo isso não aconteceu da noite para o dia. Isso aconteceu porque existia uma corrente ideológica, um discurso acadêmico que veio basilando decisões judiciais e veio pressionando a segurança, pressionando os agentes, os operadores policiais de segurança para combater a criminalidade. E causou essa desordem que temos hoje no Brasil, que eu tenho certeza que vai ser a pauta de 2026 nas eleições para quem quiser ser eleito. Sem dúvida. A percepção que se tem é que, e pesquisas inclusive mostram isso, não é só uma percepção, né? É dado, evidência, de que a pauta de segurança é uma das pautas mais caras e importantes para a população hoje, e é algo que não importa a classe social, né? Não é só um problema dos mais ricos, isso atinge também as pessoas de condições mais difíceis do ponto de vista financeiro. Então atinge a todos, né? A pessoa que sai para trabalhar de manhã, independente se está no seu carro ou se está indo de ônibus, ela está preocupada se ela vai chegar bem, se ela vai chegar com a sua mochila, se ela vai chegar com o seu celular no trabalho ou conseguir voltar, né, sem ter nenhum problema. E isso é terrível, assim, né? A gente precisa, de fato, achar soluções. E a gente vai achar soluções debatendo o tema, estudando, tendo pessoas que se dedicam
a refletir sobre o tema, né? Sobre as causas, né? Não só atacar as consequências, mas atacar as causas. Então, super importante ter instituições como o Unisp trabalhando essa temática. E aí eu queria, ainda falando sobre segurança de modo mais amplo, depois a gente entra no tema do paper, tem alguns pilares, né? Todos os problemas complexos, eles não se resolvem com uma única ação ou com uma bala de prata, né? Eles têm diversos pontos que precisam ser abordados. Quando a gente fala de segurança, a gente vai falar de ostensividade policial, que é extremamente importante, né? Você ter a presença das forças de segurança, o criminoso ou potencial criminoso identificar, saber que a chance dele ser pego ou de ter um agente próximo que vai fazer cumprir a lei, ela é grande, faz toda a diferença. A gente tem também a questão da própria aplicação da legislação penal. Então, não basta só prender, tem que ter consequência. Então, o criminoso, ele sabe que vai ter uma punição adequada, razoável, para o crime que ele cometeu ou não, né? É um problema aí de execução penal, de código penal, do próprio judiciário, como ele atua. Você comentou antes sobre a questão de uma cultura que foi se criando do criminoso como uma vítima, né? Isso tem efeitos muito perniciosos, né? Aí você vai para a parte cultural, né, também, que é outro pilar desse problema. Poxa, é uma vítima, não é? Como é que a gente trata isso? Outra coisa que me parece super importante, a gente vai entrar até mais um pouquinho adiante a respeito, é como a sociedade encara as forças de segurança, como ela respeita, como ela valoriza as forças de segurança, é outro componente social importante. Você vai para o desenvolvimento econômico, né? Educação, oportunidade de trabalho, também tem um efeito sobre a segurança. Como é que você enxerga todo esse panorama, né? E um problema importante, complexo e que tem várias formas de você endereçar ou de tentar atacar para melhorar a segurança? Muito bom. No paper, a gente já entrando no paper, a gente fala um pouco como que o Instituto Cultural Floresta, ele se organizou para ser bem sucedido na sua proposta. E ele se organizou em ações imediatas, de curto prazo, ações de médio prazo e ações de longo prazo. Eu acho que para a segurança pública também a gente pode pensar dessa forma. Tem as consequências imediatas, que é a repressão. Então a gente precisa fazer com que o criminoso saiba que existe uma polícia, que existe uma punição, que existe uma fiscalização para que ele não cometa aquele crime. Tentar tirar os estímulos para ele cometer o crime. Hoje, no Brasil, infelizmente, a máxima de que o crime é vantajoso e compensa é verdadeira. E a gente precisa quebrar isso. O crime não pode ser vantajoso. O crime tem que ser algo que seja um risco muito grande para aquele que decide delinquir. Porque a gente falar que vai acabar com a criminalidade é mentira. O crime é intrínseco do ser humano. É desrespeitar leis. Igual tem o livre-arbítrio para você agir conforme o que você aprendeu. Então, falar que vai acabar os crimes, em lugar nenhum do mundo acabou. E não vai acabar. O que a gente tem que fazer é mostrar para aquela pessoa que se ela delinquir, ela vai ser punida e vai ter uma punição. E uma punição severa. Não pode ser uma punição branda que vai passar a mão na cabeça daquela pessoa, vai trazer condições melhor, vamos dizer assim, trazer um conforto para ela de que ela não teria se ela não tivesse cometido crime. Não pode ser algo vantajoso, entende? É até uma discussão muito intensa dentro do sistema penitenciário é isso. Está debatendo aqui agora no Brasil a pena justa. E lá eles estão com algumas ideias de trazer conforto que nem fora do estabelecimento prisional esse preso teria, que é um salão de beleza, que é um acesso a terapias ocupacionais no sentido de melhorar o seu lado lúdico ou de receber massagem, coisas que nós que estamos aqui trabalhando todo dia tem dificuldade de acessar, e a gente vai dar isso para alguém que está cumprindo uma pena. Não está desregulado esse tratamento, sabe? Claro que, ao mesmo tempo, o sistema penitenciário é uma ferramenta importantíssima de segurança pública para a gente poder recuperar aqueles que querem ser recuperados, no sentido de
ter uma nova concepção de vida, um respeito às regras, respeito às pessoas. E isso o sistema penitenciário ele consegue fazer. Com rigor, inicialmente é o rigor que faz isso. Tanto é que eu agradeço meu pai por ter sido rigoroso comigo, porque sem o rigor do meu pai na minha educação, eu não chegaria onde eu estou. E, consequentemente não, em comparação com aquele que está preso, o Estado tem que fazer isso, porque ele não teve esse rigor nem da família, nem da sociedade, e agora o Estado tem que fazer esse papel para a gente poder mudar a mentalidade criminosa daquele indivíduo. E é possível. Eu vejo isso, eu estou 7 anos no sistema penitenciário, vi várias pessoas serem transformadas com essa ferramenta. Primeiro, o rigor, mostrando para ele que ali não é o lugar dele, que o sistema penitenciário não é feito para permanecer e voltar, como muitos voltam, né? Os números são alarmantes nessa questão da reincidência. Muda muito esses números, então eu não vou nem falar eles por conta, para não ser, trazer uma desinformação. Mas são alarmantes, assim. O que acontece hoje no Brasil? Essa pessoa sabe que vai ficar pouco tempo lá, ele vive num contexto de guerras de facções, ou guerras de grupos, ou guerras de espaço por venda de drogas. E quando ele vai para cadeia, pelo menos aqui no DF, é o momento dele descansar das guerras, porque lá tem o Estado presente que gerencia a questão se ele vai ser extorquido, se ele vai ser violentado. Então, tudo isso ele traz um conforto para ele que no mundo criminoso ele não tem, que é essa proteção. E isso cria um estímulo para ele cometer o crime, voltar sabendo que vai ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos e vai retornar para a vida social. E lá ele tem acesso a médico. No SUS ele não consegue acessar um médico. Lá ele consegue acessar um médico. Ele consegue acessar até psicólogo. Ele consegue ter o acesso à família, né? Vai ter as visitas de 15 em 15 dias. Tem comida, tem café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. E ceia. Então tem 5 refeições. Então, todo esse contexto social gera para ele um estímulo de ir e voltar, ir e voltar. E para mudar essa situação, nós temos que fazer o quê? Entrou, vai ficar um bom tempo. Vai ficar preso um bom tempo lá até você ter uma nova chance. Por quê? Porque ele vai perder o crescimento da filha, ele vai perder o falecimento de entes queridos, ele vai perder vários momentos que ele vai pensar 3, 4, 5 vezes quando ele for cometer um crime e falar não vale a pena, porque eu fiquei 10 anos preso, porque eu fiquei 5 anos preso, porque eu fiquei 15 anos preso e eu não quero voltar para lá. O problema de hoje no Brasil é a permissividade que a legislação penal tem e a dificuldade que tem também das pessoas fora do cenário do crime prosperar. E aí entra o livre mercado, entra a ideia da liberdade, de poder ter um ambiente propício de desenvolvimento, de oportunidades, das pessoas poderem montar o seu negocinho e esse negocinho virar um baita de um negócio, que no Brasil é muito difícil. Se você não é amigo do rei, se você não tem interlocução política, pelo menos aqui em Brasília acontece muito disso, de ter essa dificuldade das pessoas poderem prosperar empreendendo, né? E falta estímulos para isso. Então, fazendo esse paralelo entre liberdade e segurança, a gente precisa unir essa liberdade para trazer prosperidade para aqueles que estão fora do crime e não entrar para o crime por conta do contexto social, do vizinho, daquele glamour que até um tema recente, que foi a prisão do cantor de trap, de funk, MC Pose, e faz apologia às facções criminosas. E isso estimula, cria uma cultura para chamar essas pessoas que não têm muita visão de prosperidade, de crescimento na vida, para o mundo do crime. Até escrevi um paper também, que chama Não há segurança sem liberdade para o Instituto Milênio, foi aí que a gente se conheceu. E lá eu fiz uma correlação entre os rankings de liberdade econômica, o ranking de qualidade de vida, medido pelo nível da qualidade do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, e também o ranking de segurança,
a sensação de segurança da população. E por incrível que pareça, mas não tão incrível assim, porque já era esperado, a gente percebeu que entre os 15 países mais bem-sucedidos, tanto na liberdade econômica, no livre mercado, quanto no índice de desenvolvimento humano e também na questão de sensação de segurança, eles se comunicavam. E aqueles que não eram idênticos dentre os 15 estavam próximos ali até no máximo 30º país mais seguro, ou 30º país mais livre, ou 30º país mais desenvolvido na questão de desenvolvimento humano. Isso mostra que são interdependentes. Não dá para falar que a segurança nasceu primeiro da liberdade ou a liberdade nasceu primeiro da segurança, mas dá para saber que se não há segurança, não há liberdade. Perfeito. E aí, só fazendo uma correção aqui, eu falei que esse era o primeiro paper, na verdade é o segundo. O João fez o primeiro paper, você é o autor do primeiro paper, mas o primeiro paper a gente publicou no começo do ano. Agora Verdade. Esse é o segundo paper sobre segurança do milênio. O João é o autor do primeiro, só fazer essa correção aqui. Mas você trouxe um ponto que é super importante, que é a questão do sistema de incentivos, né? Isso. E no Brasil, muitas vezes é engraçado ou triste, muitas pessoas têm a dificuldade de entender que pessoas respondem a incentivos. É verdade. Né? E isso é algo muito presente na ciência econômica, mas que muitas vezes em outras áreas das ciências sociais é ignorado. Se você tem um sistema judicial ou um sistema penal que não pune de maneira adequada, que não responsabiliza de maneira adequada o criminoso, você dá um incentivo para as pessoas que têm a tendência ou a oportunidade de delinquir, de fazer isso, porque, no final das contas, ela vai ter um ganho imediato, Verdade. Sem uma consequência negativa. Ela faz a conta, e todo mundo faz a conta, cada um no seu dia a dia e com as suas possibilidades, e fala, olha, vale a pena. Como a minha punição vai ser uma punição curta, eu vou passar, daqui a pouco, se eu for pego, é difícil já ser pego. Se for pego, eu vou passar só um tempo na delegacia, ou se for pior, um tempo no presídio, mas logo em seguida você solto. Você diminui muito o custo do crime, né? Tem até o Gary Becker, o criminal de economia, fala sobre isso, né? Da economia do crime, como esse sistema de incentivos funciona na dinâmica social. Então é muito importante ter essa consciência de que você precisa ter uma política de consequências. As pessoas precisam saber que vai ter um custo cometer um crime. Eu queria explorar um pouquinho mais também a questão dessa relação entre liberdade e segurança, que você comentou também um pouco na resposta anterior. A função primeira do Estado é segurança, né? O Estado surgiu, o governo existe para, primeiro, defender o país de ameaças externas, né? Então, aí vem toda a função importante de se ter forças armadas, um exército, uma força que garanta a integridade do país. E, segundo, garantir que dentro do país a paz social, a segurança seja oferecida para todos e não seja a lei do mais forte, né? Que exista um terceiro, no caso o Estado, intermediando as relações para que cada indivíduo possa gozar da liberdade, da vida, não ter uma ameaça à sua propriedade, né? Ter a propriedade respeitada. Mas muitas vezes até os liberais acabam não participando muito desse debate ou não fazendo essa relação. E é a relação mais evidente que existe, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também. Com certeza. Dentre os liberais existem aqueles mais radicais, né? Os libertários, que acham que o Estado ele não tem utilidade nenhuma, que ele deveria ser inexistente. Não deveriam permanecer com a instituição do Estado. Mas aí eu falo para os meus amigos nesses debates que a gente gosta de pensar e refletir, que esse modelo de Estado ausente ou inexistente já existe no Brasil. É só ir nas comunidades no Rio de Janeiro que você vai ver lá que não existe Estado. Na verdade, eu fui corrigido num podcast do Tapa da Mão Invisível, que eles falaram assim, na verdade existe porque ele paga duas vezes. Ele paga pro traficante e paga o imposto pro Estado. Então, de fato, é o mais próximo dessa experiência que a gente tem no Brasil de um Estado inexistente. Um Estado que não protege o seu território, então não tem acesso. Tem um vídeo aí que circula, que pra mim é um absurdo. Uma viatura da Polícia Federal erra o caminho numa rua no Rio de Janeiro. Quando ele se depara com a entrada de uma comunidade, o pessoal sai, que é comunidade, vocês vão morrer. Os policiais dão ré e vão embora. Eles não
vão lá chamar reforço e voltam para tomar o território e prender os traficantes. Eles vão embora com medo. Então isso mostra a falência do Estado, mostra que aquele território está dominado por um poder paralelo e que eles não param por aí. Tanto é que, se você estudar a história do Rio de Janeiro, você percebe que até um documentário muito interessante, Brasil Paralelo, que mostra. Eles foram conseguindo uma rua, conseguiu outra rua, foi se fortalecendo, viu que era vantajoso. E a briga hoje não é para vender droga. A briga hoje é por domínio territorial. Então eles estão chegando perto da orla, perto da Zona Sul, que é o lugar mais nobre do Rio de Janeiro, vendendo internet, vendendo botijão de gás, vendendo coisas básicas que eles criaram um cartel e está sendo muito mais vantajoso economicamente do que a própria droga. Olha para você ver como que, se não existe o Estado, o que acontece na prática com as cidades. E esse é o equilíbrio que a gente tem que enfrentar. O Estado ele tem que proteger os cidadãos dos outros cidadãos, então aqueles que querem violentar a sua propriedade privada, violentar a sua propriedade física, né, o seu direito de ir e vir, a sua liberdade, ele vai ter um limitador. O Estado vai colocar esse limitador. E também proteger o seu território, como você bem disse, né, de ter ali a soberania do Estado para que naquele território seja imperada a lei. E, claro, se a gente deixar de fazer isso, o poder paralelo vai dominar. Não existe vácuo no poder. Poder, ele sai, entra outro. É sempre assim. A sociedade, ela se organiza. Desde a época de Aristóteles, quando falava da politeia, de política, de organização da sociedade. A sociedade sempre vai se organizar. Por quê? Para aumentar suas possibilidades. Tem um que é forte fisicamente, tem outro que é muito bom intelectual, e essas pessoas vão se organizar para complementar os seus ganhos, para maximizar os seus ganhos, melhor dizendo. Então, essa ilusão de que só a propriedade privada, só o mercado consegue organizar por conta dessa gigante ferramenta que é a troca voluntária, só isso não é suficiente para uma organização da sociedade. É necessário limites e esse limite precisa estar na mão de um ente, que esse ente também tem que ser controlado. Eu acho que o grande desafio das democracias no mundo é essas ferramentas que a sociedade pode utilizar para limitar o crescimento do Estado e, ao mesmo tempo, controlar as suas ações. O paper fala muito bem disso. A ferramenta da iniciativa privada, a possibilidade da iniciativa privada ser um elo de maximizar as políticas públicas em um segmento. Isso é muito grandioso no sentido de trazer participação ativa da sociedade dentro das decisões estatais. Então isso é democracia. Democracia é participação de todos. Legal. E vamos aproveitar o gancho e entrar no paper, né? O paper, na verdade, ele busca fazer uma análise de um case, né? De uma situação, de um projeto que aconteceu lá no meu estado natal, no Rio Grande do Sul. Inclusive, o ponto de partida, por coincidência, o ponto de partida desse projeto, desse movimento que aconteceu na sociedade gaúcha foi justamente no ano que eu me mudei de Porto Alegre para São Paulo, em 2016, que foi o pior ano da história da segurança pública no Rio Grande do Sul. Os índices de criminalidade altíssimos, homicídio, roubo de carro, você pensar diversos casos muito graves, né, de crimes de grande impacto na comunidade. Inclusive, um deles, uma mãe que estava indo buscar os filhos na escola, na frente da escola, foi assassinada. E esse talvez tenha sido, inclusive, o estopim, né, de tudo que se desenrolou depois. Mas eu queria te passar para você contar um pouquinho desse contexto, né? Como
começou esse trabalho lá, como começou esse movimento da sociedade civil de apoio às forças de segurança. Depois a gente vai puxando alguns temas ou alguns pontos desse case que são bastante interessantes e em diversos aspectos podem servir de referência, inspiração, exemplo para outras localidades aqui no Brasil, né? Então Perfeito. vamos começar um pouquinho pelo contexto, né? E como iniciou esse movimento lá. Perfeito. Eu conheci o Instituto Cultural Floresta assistindo o Fórum da Liberdade. Eles foram homenageados, o Leonardo Fração, é isso? Ele foi homenageado, teve uma fala lá e ele falou do Instituto e me despertou essa vontade de conhecer, de estudar e entender esse case de sucesso. E nesse estudo a gente teve a oportunidade de conversar tanto com ele quanto com o Cláudio, também outro fundador do Instituto, e que eles nos mostraram que a organização deles veio por conta de uma necessidade do entendimento de que o Estado ele não conseguiria ser esse agente de proporcionar coisas básicas como o ir e vir da população, como você bem disse, uma mãe que estava levando seu filho na escola e foi assassinada. E aí, quando a gente foi estudando, a gente percebeu que, além da situação caótica que existia no Rio Grande do Sul, existia também um contexto nacional. Contexto onde estava próximo ali do impeachment da Dilma, todo mundo revoltado, não era só os 20 centavos da passagem, era uma revolta de corrupção, de fragilidade na cultura brasileira, do pertencimento da nação, do sentimento de patriotismo, uma nova perspectiva na comunicação social, fortalecimento das redes sociais, as pessoas podendo ter acesso à informação, podendo expressar a sua vontade, expressar a sua voz, sua indignação. E todo esse contexto foi muito vantajoso, vamos dizer, se não é a palavra certa, foi muito propício, muito adequado para fazer criarem organizações da sociedade civil para mostrar que essa organização ela poderia ser um auxílio às ferramentas estatais. E isso foi muito bem feito, né, com a participação de agentes da esfera privada, também participação próxima de alguns policiais que auxiliaram no sentido de mostrar a necessidade para o Instituto Cultural Floresta. Falou, olha, a gente não tem viaturas blindadas, nós não temos armamentos pesados como a bandidagem tem. Então, essa interlocução entre os agentes estatais e a sociedade civil deu muito certo e sempre dará muito certo, porque o objetivo é comum. O objetivo é trazer segurança para todos, porque depois que o policial tira a farda, ele também é um cidadão, ele também quer segurança. Então, o objetivo é comum. E esse contexto juntou pessoas muito boas, então um dos fatores de sucesso do Instituto Cultural foi a credibilidade e a competência desse grupo, porque eles conseguiram formatar a ideia no sentido de trazer confiança para aquelas pessoas que queriam ajudar. Muitas pessoas não ajudam, seja uma ação social, seja uma organização, por dificuldade de entender o que aquela instituição está proposta a fazer. E como vai fazer e se vai fazer de maneira responsável. E o Instituto Cultural Floresta, com seus fundadores, conseguiu mostrar isso para os seus amigos, para a comunidade em geral, que esse era o plano seria executado dessa forma e com a ajuda de todos iria dar certo como deu. Né? O Instituto Cultural Floresta ele nasce com a ideia de influenciar a cultura local, defender também a sustentabilidade, defender o desenvolvimento sustentável para as próximas gerações, mas nesse contexto o fator principal era proteger a sociedade da violência, que cada vez se organizava mais, cada vez era mais violenta, cada vez era mais crescia mais a sua atuação no Estado.
teve esse caso. Teve outro caso marcante também, que foi uma disputa. Disputa não, na verdade foi uma perseguição policial e que os bandidos devolveram a perseguição com tiros de armas pesadas e houve confronto. E tanto os bandidos como os policiais foram feridos e foram para o mesmo hospital. Aí teve a cobertura da imprensa, a imprensa foi para o hospital para registrar o acontecimento e lá continuou o tiroteio, porque os parceiros da facção chegaram para criar ali uma escolta daqueles feridos e, ao mesmo tempo, a polícia teve também a sua equipe protegida pela guarnição policial e encontraram novamente, continuaram o tiroteio, e isso teve um amplo acesso de todos e perceberam a necessidade de atuar, né? Perceberam que a polícia estava desamparada e os bandidos estavam com muita estrutura. E aí foi a primeira doação. Eles juntaram 14 milhões. Com 14 milhões eles estruturaram a Brigada Militar, estruturaram a Polícia Civil, colocaram computadores, viaturas, coletes, e isso gerou um resultado muito rápido. Os policiais que estavam desmotivados, com medos, acuados, começaram a se sentir importantes, sentirem que tinha condições de atuar, que tinha condições de trabalhar, de fazer essa proteção. Então teve um impacto na segurança de forma rápida, né? Um pouco espaço de tempo, em um curto espaço de tempo, a população sentiu esse aumento na sensação de segurança. E aí passaram-se os anos, o Instituto foi crescendo, esse resultado foi trazendo mais apoiadores, as pessoas foram entendendo que elas poderiam participar desse crescimento das forças de segurança de maneira ativa, próxima, participar dessa construção. E aí teve a grande sacada, a grande mudança no jogo, que o Instituto conseguiu aprovar uma lei de incentivo, aqueles moldes da Lei Rouanet, para a segurança pública, né? Uma inovação, foi pioneira nesse sentido na parte de segurança pública, onde as empresas poderiam ter um incentivo nos seus tributos. Ela tinha que pagar X% de ICMS, ela poderia, nesse X%, 5% ser remanejado, direcionado para o aparelhamento das forças de segurança pública. E várias formas de fazer. Ele poderia tanto participar de uma licitação que já estava em andamento só destinando recurso, ele poderia participar de um banco de necessidades que as forças colocavam à disposição, falavam, a gente está precisando de telefone, a gente está precisando de computador, a gente está precisando... Então, várias formas de ajudar, e isso trouxe também essa discricionariedade para a iniciativa privada entender, falar assim, olha, eu acho que isso aqui é mais importante, isso aqui está faltando de fato na minha região, isso vai fazer a diferença, e poder participar da construção de políticas públicas na ponta. E isso aumentou muito o trabalho e as possibilidades das forças de segurança no estado do Rio Grande do Sul. E, em conjunto com isso, traz toda uma perspectiva de melhorias, porque quando você melhora uma parte, aquele outro agente envolvido, ele fala, cara, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso estudar, eu preciso correr atrás. Isso gerou um ciclo virtuoso, onde várias ações positivas foram sendo feitas, inclusive o governo do estado, né, o governador Leite, conseguiu transferir grandes líderes de facções de presídios de menor segurança para presídios federais. Isso quebrou a comunicação interna das facções, dificultou o avanço dessa organização dentro das unidades prisionais do Rio Grande do Sul. Isso tudo é reflexo de um todo, né? Não é porque surgiu o Instituto Cultural Floresta que o governador teve essa ação, mas pela união da sociedade civil, pela participação da sociedade civil no tema, desperta o interesse naquele gestor público em buscar melhorias, buscar ser mais criativo, buscar soluções e atuar de maneira firme no combate à criminalidade. E os números falam por si, né? A gente tem no paper lá, vocês vão poder acessar,
queda, eu coloquei o latrocínio, que pra mim é o crime mais bárbaro, que o cara mata por conta de um celular. A coisa mais abjeta, a coisa mais nojenta que pode existir. Uma vida não valer um item supérfluo. Ele chega, mata a pessoa. Tem o estupro, tem vários outros crimes nojentos, crimes que não merecem, que merecem todo o rigor da lei. Mas o latrocínio é algo assustador e que teve uma queda de mais de 80% de 2016 para 2024. São dados que a gente tem que comemorar, né? Então, leiam o paper aí que vocês vão gostar. É interessante, em 2016, eu morava lá no Rio Grande do Sul, à época, você tinha uma sensação de insegurança muito grande. Claramente, uma polícia sem os equipamentos necessários. E aí só também, muita gente não sabe, mas o Rio Grande do Sul, ele ainda está numa situação de dificuldade financeira, mas está muito melhor do que estava em 2016. 2016, você tinha atraso de salário de servidor, o governo não conseguia honrar seus compromissos mais básicos. Então, a situação financeira do Estado era realmente muito crítica. E aí, evidente, os investimentos não acontecem, né? Você não tem novas viaturas, você muitas vezes não consegue nem consertar as viaturas que você tem, armamento, colete balístico, enfim, qualquer tipo de equipamento era uma grande dificuldade do governo oferecer para os seus servidores, né? E aí, imagina, o governo não consegue pagar o salário do servidor, que dirá equipá-los, né? E para alguém que está na rua combatendo a criminalidade, ter os equipamentos necessários é o mínimo, né? Assim como é o mínimo receber salário no final do mês. Mas, enfim, o Estado estava nessa situação. E aí, o interessante é que a sociedade civil se deu conta disso, esse grupo de empresários se deu conta disso e falou, a gente precisa fazer alguma coisa. Começou com doação, aí veio a sacada da lei de incentivo, para você não só ter uma doação pontual, mas você conseguir fazer que no tempo os investimentos se renovem nas forças de segurança. E aí eu acho que tem um ponto aqui importante, que não é só o investimento naquelas coisas mais óbvias, como armamento, viatura. Acho que tem um espaço, e aí esse é um ponto talvez até por outra conversa, enfim, investimento em tecnologia para a segurança, né? Apoiar as forças de segurança com tecnologia, com inteligência, para que elas possam ser mais efetivas, né? E no alcance de seus objetivos. Mas eu acho que tem um ponto que é muito interessante desse processo todo, é que com essa ação da sociedade civil, do Instituto Cultural Floresta, dessas lideranças do mundo privado, que jogaram luz sobre a questão da segurança, todo o movimento aconteceu. Que um dos grandes pontos é a lei de incentivo à segurança, mas não só ele, né? Porque, como você falou na sua fala anterior, você faz com que o executivo dê mais atenção para o tema, você faz com que o legislativo dê mais atenção para o tema, você faz com que a imprensa também dê mais atenção e daqui a pouco, inclusive, mude a maneira como aborda, deixando muitas vezes de tratar como vítima, como coitadinho, e às vezes até criminalizando a própria polícia que está ali para proteger, e olhando, olha, a polícia está ali para nos proteger, o problema não é a polícia, a polícia faz parte da solução, né? Então, você faz, muitas vezes as forças de comunicação também se dêem conta disso e começam a ter uma abordagem diferente, e no fim você tem a sociedade inteira olhando e falando, puxa, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa valorizar o policial que está na rua. Você falou do Leonardo Fração, uma das coisas que ele fala sempre olha, se você cruzar por um policial, agradeça. Porque talvez você esteja vivo ou a sua filha conseguiu chegar bem na escola porque essa pessoa está ali colocando a vida dela em risco para proteger a sua. Então, assim, muitas vezes no Brasil a gente acaba não tendo com clareza essa visão e isso faz toda a diferença. Perfeito. Você valorizar as pessoas que estão ali para garantir a sua segurança. Essas pessoas são as pessoas que merecem ser valorizadas. E quando você faz isso, você muda a cultura em relação à sociedade como um todo, mas você coloca essa pessoa engajada, motivada para fazer o trabalho dela, e isso é muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho desse componente de mudança de cultura até que a gente percebe no Rio Grande do Sul e que reflete nos resultados que você comentou, as curvas de criminalidade é impressionante. Você pega de 2016 para cá e Porto Alegre é uma das cidades mais violentas do mundo. Hoje, se eu não me engano, é a terceira a capital mais segura, dependendo do índice que você usa, mas assim, os índices de criminalidade é tudo uma curva descendente muito expressiva. Homicídio, latrocínio, roubo de carro, enfim, você pode pegar aí a métrica que quiser.
E é claro que não é só o Instituto Floresta que fez isso, é toda a sociedade que deu atenção, provocado muito pelo Instituto Floresta e muito pelo trabalho que foi feito, e com essa valorização das forças de segurança. Eu queria que você falasse um pouquinho também dessa questão de valorizar as forças de segurança, né? Valorizar a atividade do policial, enfim. É incrível como isso é importante para a segurança pública, porque eu falo isso no paper. O dinheiro, ele compra o equipamento, mas ele não compra a vontade de trabalhar. Então, para você poder motivar o policial, você tem que fazer uma estrutura onde ele se sinta pertencente àquela missão, onde ele entenda a importância dele para aquele serviço. E aí o Instituto Cultural Floresta faz muito bem feito, né? Ele teve até vamos dizer assim, uma inspiração em um modelo americano, onde a sociedade civil se organizou para fazer uma homenagem àquelas vítimas da violência, os policiais vítimas da violência. Eles juntaram com a iniciativa privada, com vários atores, para indenizar as famílias que perderam os seus entes queridos no trabalho policial, e também fazem um trabalho de reconhecimento daquele serviço. Então, a pessoa, ela trabalha ali sabendo da importância dela e que se algo acontecer de ruim com ela, ela vai ser reconhecida, a família dela vai ser amparada. Então, isso traz um conforto, uma confiança para o policial, para ele atuar de maneira mais ativa. E, inclusive, eu estava até lendo esses dias o trabalho que a polícia de Miami faz. Lá eles colocam um memorial na frente de todas as delegacias para homenagear tantos aqueles falecidos que faleceram por condições normais, mas também aqueles que faleceram na atuação do trabalho. E tem uma frase muito marcante que eu não vou lembrar perfeitamente a frase, mas o sentido e também coloca o nome daqueles que estão na ativa. É isso que eu queria trazer. Porque eles falam assim, você tem que ser reconhecido também quando está vivo, né? E elogiando ali, trazendo um memorial muito bonito na frente de todas as delegacias para que a sociedade valorize aqueles profissionais. E o Instituto Cultural Floresta faz isso muito bem feito. Tem uma rede social com mais de 80 mil seguidores que eles parabenizam as ações vitoriosas da polícia, as rotineiras também, as ações de entrega. Isso é muito legal. Isso traz uma valorização para o policial. Além disso, eles promovem capacitação. Então, eles, por exemplo, recentemente levaram o Caio Coppola e o Renato Moicano em umas unidades policiais para trazer ali um conhecimento das áreas dos dois profissionais, né? Um jornalista, o outro lutador de MMA. Algo que o Estado nunca, jamais iria fazer por eles. E aí eles têm a iniciativa privada, a sociedade civil se organizando e trazendo essa oportunidade de crescimento profissional, de capacitação, de acesso a outros profissionais, a outras frentes de compreensão, que é muito importante na segurança pública, porque o policial ele tem que ser multifuncional, ele tem que saber, ao mesmo tempo, entender de pessoas, né, a questão da inteligência psicológica, emocional, e ao mesmo tempo ele tem que ser preparado fisicamente, ele tem que ter um vigor físico, ele tem que ter uma vontade de treinar, de se capacitar para poder atuar de maneira efetiva e segura no combate à criminalidade. E, por fim, mas não menos importante, que eu acho que esse é um dos fatores muito relevante, é a estrutura que o policial tem para trabalhar. Aqui na Polícia Penal eu estou há 7 anos e a gente tem novas viaturas lindíssimas que dá vontade de você andar nelas e vontade de aparecer. Você sai até com o peito estufado. Quando você sai em outras viaturas, tem umas viaturas menores e brancas, sem muito comunicação visual, a gente se esconde. A gente fica com vergonha. Fala, nossa, você tá parecendo um carro de outro serviço público, mas não de polícia. Então, existe isso. O policial, quando tem um equipamento robusto, um equipamento imponente,
ele também se mostra mais. E isso faz toda a diferença, porque é a presença do policial, é a ostensividade do policial. E isso inibe o criminoso de cometer algum furto, um roubo naquela região quando ele vê uma viatura estruturada. Ele fala, olha, isso aqui, minha motinha não vai fugir dessa caminhonete, o meu carro não vai fugir dessa viatura. Então, isso traz um desincentivo ao criminoso. Isso é muito importante. E parabéns ao Instituto, porque ele consegue unir todas essas ferramentas, trazendo uma valorização para o profissional e uma vontade do policial trabalhar, de ser visto e ser útil para a sociedade. Isso realmente é fantástico, assim. Acho que a lei de incentivo, ela é um ganho tremendo, especialmente num estado que acabou tendo dificuldades de garantir investimentos básicos nessa área tão central da atividade governamental. Então, garante que você vai ter uma destinação de recursos para essa área. E esse é um modelo, né, João, que pode ser replicado em qualquer lugar do Brasil que entenda que tem a necessidade de ter esse direcionamento, essa participação mais efetiva da sociedade civil, direcionando recursos para a área de segurança. Então, eu acho que esse é um componente muito importante, mas essa apropriação também que a sociedade civil, ou essa participação, porque a gente sabe, a segurança é uma responsabilidade do governo, está na nossa Constituição, tem, digamos, o monopólio do uso da força, né, para fazer garantir a lei, a ordem, mas nada impede, pelo contrário, que a sociedade civil apoie as forças de segurança, né? Não só valorize, mas apoie financeiramente e de outras formas também. Você comentou, agora não me recordo se foi no nosso papo antes, mas que muitas vezes é até trazer uma ideia, uma proposta, um ponto de vista ou um apoio de um contador ou de um advogado que vai ajudar a fazer o processo andar da melhor forma e se tornar realidade. Então, tem diversas formas de apoiar. E faz muito sentido que a comunidade se envolva, especialmente em temas tão importantes quanto a segurança, né? Então, é muito interessante. Eu estava lendo aqui, eu conheço, né, a história, estava lendo o paper aqui também e acho que vale muito que seja compartilhado, porque de fato pode ser algo replicado. Verdade. Essa lei de incentivo ela já é muito bem sucedida em outras frentes. Tem a lei do incentivo ao esporte, lei de incentivo à cultura, e que dá resultado. Por que não no assunto basilar do Estado, que é a segurança pública, que faz ele ter necessidade de existir? Por que não também fazer essa iniciativa acontecer, né? De trazer a iniciativa privada para aportar recursos? Porque a iniciativa privada é uma das mais beneficiadas disso tudo. Como bem disse no início, Wagner, a iniciativa privada ela quer que o seu colaborador chegue seguro para trabalhar, que ele não perca o seu celular, que ele não seja assaltado dentro do ônibus, que ele tenha segurança no trânsito, que ele tenha acesso à qualidade de vida, que as suas cargas não sejam roubadas no transporte, que a sua empresa não seja invadida durante a noite. Tudo isso é interesse da iniciativa privada. E quem pode propor e promover, melhor dizendo, propor não, mas quem pode promover essa segurança é o Estado de maneira principal. Óbvio que também tem a importância da segurança privada, que eu acho que tem que prosperar e ter também esse complemento, porque o Estado ele não consegue estar em tudo a todo tempo, ele tem que cuidar das coisas mais complexas, os assuntos maiores, né, de segurança pública, mas ter essa oportunidade da iniciativa privada trazer o seu recurso, aportar ainda mais recursos, porque ele já paga o imposto, e ele poder direcionar para a segurança pública, eu acho isso muito vantajoso para o Estado. Das críticas que o Instituto enfrentou, principalmente no início, quando estava tentando implementar essa ideia da lei de incentivo, era a situação que era colocada de privatizar a segurança pública ou criar grupos como milícias para os seus assuntos particulares. Isso foi superado, isso mostrou que são argumentos infundados, que não aconteceram na prática. Por quê? Porque o modelo, ele
fica na mão do Estado. O Estado tem essa escolha, então ele consegue gerir melhor o recurso, né? Apresentar as necessidades para a iniciativa privada. É uma colaboração. Eu preciso disso, você tem isso para me entregar, então você me entrega que eu vou fazer um serviço ainda melhor. E foi muito bem sucedido. Então, essa mentalidade de que o Estado é detetor de tudo e tem que fazer tudo a todo tempo é uma mentalidade ultrapassada. A literatura contemporânea já traz vários autores que defendem essa gestão colaborativa da sociedade civil se engajando em políticas públicas, dando bons resultados, e isso tem que ser incentivado e ser replicado em outras unidades federativas. Legal. João, a gente está chegando no final aqui da nossa conversa. Eu queria te agradecer muito aí, seja pela conversa que a gente teve hoje, seja pela produção do paper. Para nós é muito importante debater esse tema de segurança, fazer essa relação entre segurança e liberdade, formas da gente endereçar esse problema que está atingindo tanta gente, preocupa tanta gente no Brasil. Você bem comentou antes, vai ser um debate central na eleição do ano que vem. Então é importante que a gente debata as possíveis soluções, as possíveis alternativas para que a gente tenha no final do dia uma sociedade melhor, né? Então, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, pelo trabalho que você faz debatendo o tema, estudando o tema, propondo soluções. Acho que esse caminho é muito importante. Deixo aqui para uma mensagem final sua e aí nós encerramos esse Millennium Talks. Maravilha. Eu agradeço a participação aqui. Hoje foi uma felicidade imensa. Eu tenho tido grandes realizações na minha vida, porque é engraçado a gente ser leitor e depois a gente poder contribuir para os outros leitores, né? A minha caminhada tem sido muito isso. Eu falei do Tapa da Mão Invisível, que eu gosto Meus muito. amigos, o Paulo e o Júlio. Gosto muito, participei lá. Estou participando aqui no Talks aqui do Instituto Milênio, que eu também sou fãzão. Gosto demais do trabalho de vocês, parabenizo. E quero continuar ajudando, contribuindo com nossas pesquisas, nossos estudos. É de suma importância a gente participar dessa sociedade, da construção dessa sociedade que a gente quer. O Brasil é uma potência, mas chega de ser o país do futuro. Nós temos que ser o país do presente, né? Conseguir implementar todas essas mudanças para ontem, porque a gente merece, o país merece, e a gente tem tudo para ser país de primeiro mundo. É isso aí. João, obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram, nos acompanharam. Acompanhem os próximos Millennium Talks. A gente sempre está trazendo aí uma temática importante para o futuro do Brasil. Obrigado.